Sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD Online, canal da nossa igreja IEADALP Oficial. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Chegamos à conclusão desse primeiro trimestre, dessa lição muito abençoada, né? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. A doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. E hoje nós vamos fazer o encerramento com a 13ª aula. A igreja não sobrevive sem doutrina. Muito bem, estamos já de posse do novo material, né? O novo trimestre, o segundo trimestre, o padrão bíblico para a vida cristã. Um trimestre muito abençoador, segundo trimestre para lições bíblicas de jovens. Vai ser bênção para o nosso jovem, para os nossos professores e todos aqueles que lidam com o ensino da palavra de Deus. Hoje, a igreja não sobrevive sem doutrina. O texto principal está em Tito 2:6 e 7. Exortar semelhantemente o jovem a que sejam moderados em tudo, te dar por exemplo de boas obras, doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Essa lição, em resumo, fala que a igreja depende dos fundamentos inabaláveis do Senhor, pois por eles a mentira é vencida e o crente vive de modo a agradar a Deus. Nós temos aqui 3 pontos riquíssimos, muito importantes. Vai falar sobre o firme fundamento de Deus permanece, né? A sua natureza, a sua origem. Aí fala sobre o fundamento eterno, fundamento firme, né? O salmista reconheceu o caráter de Deus em das suas obras no Salmo 19, versículo 1. Paulo também ensina que Deus é conhecido por meio da criação, Romanos capítulo 1, versículo 18. Então, o fundamento de Deus são revelados nas Escrituras e traz para nós um firmamento, uma contribuição para afirmar a nossa fé. É de verdade que desde o princípio de todas as coisas, o Senhor, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Então, um dos nomes de Jesus, Isaías capítulo 9, versículo 6, é Pai da eternidade. A doutrina de Deus é um fundamento eterno. Sendo assim, podemos afirmar que a doutrina divina contida e exposta nas Escrituras é eterna. Isso é muito importante, né? Eterna. O fundamento de Deus é firme, 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Esse firme aqui indica algo consistente, sólido, fixo, resistente, seguro. Então, a doutrina de Deus, os fundamentos que está abalizado toda a palavra, ela é inabalável, ela tem consistência, ela tem firmeza, é verdade? O Senhor, Ele sempre traz para nós uma palavra e nos ensina a acreditar nessa palavra, né? Como Paulo, no texto bíblico, vai tratar com o jovem Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 21, e aí ele vem trazendo esses versículos sequenciais importantes, e eu quero destacar o versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Então, esses fundamentos, essa nossa base, né? Alguém pode perguntar ao jovem, a cada um de nós também, qual é a sua base? Em que você se fundamenta para dizer isso? Você está pegando qual o seu terreno para você levantar esse alicerce? Não, essa palavra, essa doutrina tem base, tem fundamento
e ela está alicerçada na rocha, né? Então, é a palavra de Deus que nos traz essas garantias, e como diz lá em Mateus, Evangelho por Mateus, quando Jesus faz uma comparação, um homem que construiu uma casa na areia e outro que construiu uma casa na rocha, né? Então, é aquele que tem a palavra de Deus como base, que lê a palavra de Deus, levanta os alicerces na rocha. Vem ventos impetuosos, ventos de doutrina, os ventos falsos, os falsos evangelhos, a normalização, né, do que era errado torna-se normativo, a inversão de valores, o secularismo, o pós-moderno, toda essa avalanche de ventos impetuosos bate contra uma casa, mas ela está alicerçada na palavra de Deus. Ela está com base firmada na palavra de Deus. E aí ela não cai, porque ela tem raiz, ela tem profundidade nas escrituras sagradas, em nome de Jesus. Então, o segundo ponto fala desmascarando os mentirosos, né? E aí a gente vê alguns relatos, né? Como João 8,44 fala sobre a questão da verdade, né? Quando o Senhor sempre fala sobre isso. Deus é um Deus verdadeiro. A palavra de Deus é verdade, né? A gente pode observar que desde o início a gente percebe alguns homens, mulheres na Bíblia que mentiram e faltaram com a verdade. Quero destacar Gênesis 31:13, que vai falar acerca de Jacó, né? Que ele fez um trato, fez um acordo, né, com a sua mãe, e aí ele vai mentir, ele vai faltar com a verdade. E o mentiroso, ele tem que ser tratado por Deus e pela sua palavra, porque a palavra de Deus é verdade, né? A palavra de Deus é verdade. E aí, a mentira é uma triste realidade no mundo dos homens, cujo veneno, consequência, afeta toda a família. E aí a gente percebe isso em Atos capítulo 5, né? O caso de Ananias e Safira. E aí a gente tem um exemplo lá da antiga aliança, né? Do Antigo Testamento. E temos também um exemplo aqui no Novo Testamento, quando a gente vê aqui no início da igreja, a igreja cristã começa, né? Foi pavimentada, preparada por Cristo, e aí a igreja, na sua origem, já inicia um processo quando alguns irmãos, como o casal Ananias e Safira, vêm a mentir. E aí o Espírito do Senhor, que é que controla, que comanda, que direciona a igreja, matou. A Bíblia diz que eles morreram aos pés dos apóstolos porque mentiu ao Espírito do Senhor, né? Então isso é importante a gente salientar isso. Biblicamente, à medida que o tempo passa, se aproxima a vinda de Cristo. O mundo se renderá ainda mais à mentira. Ou seja, a degradação moral do mundo vem cada vez mais se alastrando, né? A mentira. O texto de 2 Tessalonicenses 2:11 e Apocalipse capítulo 13 fala aí do anticristo, né? Que está aí orquestrando, se preparando, ensaiando para comandar esse mundo, porque a igreja será arrebatada antes disto. Pois bem, então a mentira ela tem prevalecido e muitas vezes se tornado até como verdade em alguns meios, em algumas rodas de conversa. Ela tem sido tantas vezes repetida que ela tem se tornado uma verdade. E a verdade ela tem sido relativizada e muitas vezes negada também. Negada. E Jesus diz por João no Evangelho que conhecereis a verdade vos libertará. No mesmo Evangelho, no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, Jesus sempre falou sobre isso. Mas nós estamos vivendo um mundo um sistema onde está cada vez mais se prevalece a mentira. Mas a igreja que se encontra aqui na terra ainda continua falando a verdade. E aí o segundo subponto, desmascarando os mentirosos, né? Ao tratar sobre
a mentira, Paulo vai advertir Timóteo, falando sobre isso, 2 Timóteo 2,18, e vai falar para manter a doutrina, manter o ensinamento, né? E ele cita o caso ali de nome como Himeneu e Fileto, como pessoas que faltaram com a verdade, e Paulo ensina sobre isso. Terceiro subponto, há escape para os mentirosos. Sim, há esperança para quem muda, né? A quem que se converta, que mude de direção, que tome outro caminho, né? Tome outro caminho. E aí, o Senhor Jesus sempre está pronto para perdoar e dar um novo direcionamento. O terceiro ponto, e que conclui esse trimestre, fala vivendo uma vida moderada. Uma vida moderada é uma vida comedida, equilibrada. Uma obra, um só espírito pode produzir no crente. Ou seja, uma obra que só o Espírito Santo pode produzir no crente. É importante entendermos que precisamos ter uma vida equilibrada, moderada, com a operação dos frutos do Espírito, como Gálatas 5, 19 ao 22, na nossa vida. Dentro dessas virtudes, nós temos tem aqui vários tipos de fruto do Espírito, podemos deixar ele ser desenvolvido em nós, para que a graça de Cristo em nós possamos produzir pelo Espírito Santo e aí alcançar uma vida moderada. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que possamos cada vez mais aprender da palavra de Deus. Um trimestre tão abençoado. Estudamos a respeito dos fundamentos de Deus, que permanecem inabalável, intocáveis, e esses fundamentos nos ajudam a resistir ao engano doutrinário, disseminar a verdade de Deus e a viver uma vida moderada. Vimos que moderação e equilíbrio e controle diante de diferentes circunstâncias. Se quisermos uma vida moderada, precisamos buscar a ser cheio do Espírito Santo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Continue aí, inscreva-se no nosso canal, dê seu like, curta, comente, compartilhe. Seja canal de bênção para outras pessoas. Muito obrigado por esse trimestre estar conosco. E logo mais estaremos juntos no mais novo trimestre EBD Online. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.